Desta semana, 14 a 20 de outubro, no estudo bíblico de congregação, nós estaremos concluindo o capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. E nós vamos estudar os parágrafos 10 a 18. Então, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave que podemos comentar nesse estudo. Então, relembrando, o tema do capítulo 16 é Venha para a Macedônia. E nós entramos no novo subtítulo do estudo. A multidão se levantou contra eles, com base em Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Então, pergunta do parágrafo 10. Como os demônios estavam envolvidos na reviravolta que aconteceu com Paulo e seus companheiros? Resposta. Enquanto eles visitavam o lugar de oração, uma serva possuída por um demônio e que ganhava muito dinheiro para seus donos fazendo predições, começou a seguir o grupo de Paulo. Ela gritava: Estes homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Então, pode ser que o demônio tenha feito a serva gritar essas palavras para dar a entender que as predições feitas por ela e os ensinos de Paulo vinham da mesma fonte. Dessa forma, as pessoas ali prestariam atenção à serva em vez de aos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas Paulo silenciou a serva, expulsando o demônio. Muito bem, vamos agora para o parágrafo 11, a pergunta: o que aconteceu com Paulo e Silas depois que Paulo expulsou da serva o demônio? Resposta: quando os donos da serva viram que haviam perdido seu meio fácil de ganhar dinheiro, ficaram furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas até a praça principal, onde os magistrados, autoridades que representavam Roma, realizavam audiências. Desta forma, os magistrados deram ordens para que eles fossem espancados com varas. Depois disso, Paulo e Silas foram levados à força para a prisão. O carcereiro jogou os homens feridos na prisão interior e prendeu os pés deles no tronco. Parágrafo 12, duas perguntas. A pergunta A: como os discípulos de Cristo encararam a perseguição e por quê? Resposta: anos antes, Jesus havia alertado seus seguidores que eles seriam perseguidos. Por isso, quando o grupo de Paulo passou a Macedônia, eles sabiam que podiam enfrentar oposição. Assim, quando a perseguição veio, em vez de acharem que tinham perdido o favor de Jeová, eles a encararam como demonstração da ira de Satanás. Parágrafo 12, a pergunta B. Que tipos de oposição ainda são usados por Satanás e seus agentes? Resposta: hoje em dia, tanto na escola como no local de trabalho, opositores falam mentiras a nosso respeito, provocando oposição. Em alguns países, opositores religiosos levantam acusações contra nós em tribunais, como que dizendo: essas testemunhas de Jeová causam muita confusão por ensinarem costumes que nós, tradicionalistas, não podemos aceitar. Em alguns lugares, nossos irmãos são espancados e jogados na prisão. Próximo subtítulo do estudo: Batizados sem demora, com base em Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Pergunta do parágrafo 13. O que levou o carcereiro a perguntar: o que tenho de fazer para ser salvo? Resposta: foram os acontecimentos surpreendentes que ocorreram durante a noite. Observamos aqui que, após se recuperarem do espancamento, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus através de cânticos, e nesse momento houve um terremoto que fez com que as celas da prisão se abrissem. Então, vendo que as portas estavam abertas, o carcereiro ficou com medo de que os prisioneiros tivessem fugido. Sabendo que seria punido por deixá-los fugir, ele puxou sua espada e ia se matar. Mas Paulo gritou: não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. Aflito, o carcereiro então perguntou: senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? Agora o parágrafo 14, duas perguntas. A pergunta A: que ajuda Paulo e Silas deram ao carcereiro? Resposta: Paulo não duvidou da sinceridade do homem. O carcereiro era gentio, não tinha conhecimento das Escrituras. Antes de poder se tornar cristão, ele precisava aprender e aceitar verdades bíblicas básicas. Então, Paulo e Silas deram para ele a oportunidade de aprender as Escrituras, tirando tempo para falar a palavra de Jeová a ele. Parágrafo 14, a pergunta B.
Que bênção Paulo e Silas receberam por enfrentar a perseguição com alegria? Resposta: a bênção foi que aquele testemunho tocou o coração do carcereiro, que prontamente viu as feridas profundas nas costas de Paulo e Silas e as limpou. Então ele e os de sua casa foram batizados sem demora. Parágrafo 15, também duas perguntas. A pergunta A: como muitas testemunhas de Jeová hoje imitam o exemplo de Paulo e Silas? Resposta: assim como Paulo e Silas, muitas testemunhas de Jeová hoje pregam as boas novas enquanto estão presas por causa de sua fé, com ótimos resultados. Por exemplo, em certo país onde nossas atividades eram proibidas, houve uma época em que 40% de todas as testemunhas de Jeová haviam aprendido a verdade enquanto estavam na prisão. Parágrafo 15, a pergunta B. Por que devemos continuar a revisitar os moradores em nosso território? Resposta: porque observamos no exemplo de Paulo e Silas que o carcereiro só pediu ajuda depois que o terremoto abalou a prisão. Da mesma forma, hoje, algumas pessoas que nunca deram atenção à mensagem do reino talvez a aceitem quando sua vida pessoal é abalada por alguma tragédia. Então, por isso que também devemos continuar visitando e revisitando os moradores em nosso território. Desta forma, isso garantirá que estejamos ali para ajudar quando uma situação dessa surgir. Último subtítulo do estudo. Agora nos mandam embora secretamente? Com base em Atos capítulo 16, versículos 35 a 40. Pergunta do parágrafo 16. Como a situação mudou de figura no dia após o espancamento de Paulo e Silas? Resposta: na manhã, após o espancamento, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertados. Mas Paulo disse aos magistrados que eles tinham de pedir desculpas publicamente por terem violado os direitos daqueles discípulos. Então, eles imploraram a Paulo e Silas que deixassem Filipos. Os dois concordaram, mas primeiro tiraram tempo para encorajar o crescente grupo de novos discípulos. Pergunta do parágrafo 17. Que importante lição os novos discípulos aprenderiam por observar a perseverança de Paulo e Silas? Resposta: Paulo e Silas deram exemplo aos novos discípulos, mostrando que os seguidores de Cristo podem se manter firmes diante de perseguição. Além disso, por exigirem o reconhecimento de sua cidadania, Paulo e Silas obrigaram os magistrados a admitir publicamente que tinham violado a lei. Isso, por sua vez, talvez fizesse os magistrados pensar duas vezes antes de maltratar os companheiros de adoração de Paulo e poderia fornecer certa medida de proteção legal contra ataques similares no futuro. Parágrafo 18, duas perguntas. A pergunta A: como os superintendentes cristãos hoje imitam o exemplo de Paulo? Resposta: hoje, os superintendentes também orientam a congregação cristã por meio de seu exemplo. O que quer que esperam que seus companheiros de adoração façam, os pastores cristãos estão dispostos a fazer. Parágrafo 18, a pergunta B. Como nós defendemos e estabelecemos legalmente as boas novas em nossos dias? Resposta: da mesma forma, assim como Paulo, nós avaliamos bem quando e como usar nossos direitos legais para obter proteção. Se necessário, nós recorremos a tribunais locais, nacionais e até mesmo internacionais, a fim de obter proteção legal para realizar livremente nossa adoração. Nosso objetivo não é promover alguma reforma social, mas defender e estabelecer legalmente as boas novas, conforme Paulo escreveu à congregação em Filipos, uns 10 anos depois de ter ficado preso ali. Irmãos, então chegamos ao fim dessa preparação e concluímos o capítulo 16 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Realmente todo esse capítulo foi muito encorajador, muito instrutivo. Vimos excelentes exemplos, tanto de Paulo como Silas, Barnabé, Timóteo, no caso jovens, que todos nós possamos aplicar essas ricas lições na nossa vida e também em nosso ministério. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe um gostei, um comentário. Lembrando que os seus comentários geram engajamento. Quando vocês comentam, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e disponibiliza ele na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa desse vídeo para outros irmãos que precisam também dessa ajuda. Então aproveitem a aba de comentários. Compartilhe nossos vídeos também e, se ainda é possível, torne-se membros do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer,
tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais nos próximos vídeos.